Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. No programa passado a gente bateu um super papo com o Renato Santos, que tem uma empresa chamada S2 Consultoria e falou aqui no nosso programa sobre a questão de como prevenir as fraudes, as mentiras e todo esse risco humano que toda empresa, toda corporação tem. E é algo que cada vez mais está na moda por causa de todas essas discussões que a gente está tendo no país, discussões de lava-jato, de políticos sendo investigados. Então a gente sempre se faz a pergunta, né? Como poder evitar que essa corrupção aconteça? Hoje o programa vai seguir nessa mesma linha. O programa passado foi um sucesso, um monte de gente comentando, repercutiu super bem. Então eu decidi continuar nessa temática e a gente vai bater um papo com o Mário Júnior, que é um especialista em técnicas que conseguem detectar essas mentiras, essas fraudes de comportamento, isso que o que a gente conversou no programa passado sobre evitar, né? Tudo bem? Primeiro, bem-vindo aí ao programa, ao Entre Nós, muito obrigado pela sua presença. Tudo ótimo, eu que agradeço a presença e a oportunidade. E vem cá, existe essa história de detectar mentira? Isso não é coisa de filme, de seriado, da televisão, não dá para detectar mentira? Existe, dá para detectar, mas com algumas ressalvas, né? Não tem nenhum sinal corporal ou sinal verbal que vai indicar que a pessoa está mentindo com 100% de certeza. Mas existem alguns sinais, Eduardo, que indicam que a chance da pessoa estar mentindo é um pouco maior. E o que vai fazer você decidir pela mentira ou a verdade é a consistência. Quantas vezes aquele sinal aparece quando é tratado o mesmo assunto? A gente está acostumado a ver nos filmes, né, um negócio que parece um eletro que fica oscilando ali enquanto a pessoa vai respondendo. Aquilo ali foi o primeiro detector de mentira que foi inventado? Aquilo ali existe de verdade? Como é que é o nome daquele aparelho? Na realidade existe, é o famoso polígrafo, que é o detetor de mentira, né? Ele foi inventado, ele tem uma curiosidade, o inventor do polígrafo é o mesmo inventor da Mulher Maravilha. E tem uma grande razão. Da personagem? Da personagem, porque a Mulher Maravilha, quando ela prendia os bandidos, ela tinha o laço da verdade, que ela jogava e hipnotizava os bandidos para falar a verdade. Uhum. Então é uma comparação muito interessante. Legal. E o que o polígrafo faz? O polígrafo ele mede as alterações fisiológicas da pessoa, alteração de batimento cardíaco, pressão, respiração. Então ele estabelece o padrão da pessoa quando ela fala a verdade. Então as 3, 4 primeiras perguntas que ele faz são perguntas que a pessoa não vai mentir, que a pessoa vai falar a verdade. Então ela vai perguntar qual é o seu nome, a sua idade, se você é casado, solteiro, e vai estabelecer o coração dele é tanto, a respiração é tanto, a pressão é tanto. Depois disso, ele faz as perguntas do interesse dele, para apurar a investigação, apurar alguma situação. Nessas perguntas, quando sai desse padrão estabelecido, é o indício de simulação que pode, de fato, significar mentira. O polígrafo é a única ferramenta que tem 92% de grau de acuracidade, tem estudo científico para isso. E vem cá, tem pessoas que são treinadas para conseguir passar num teste de mentira ou esse também é um mito? Não, tem pessoas que são treinadas para passar num teste do polígrafo, tem pessoas que estão treinadas para passar durante uma entrevista. Mas qual é a nossa crença? Falando do ponto de vista da entrevista, a entrevista ela usa o mesmo padrão que o polígrafo utiliza. Nos 5 primeiros minutos de uma conversa, você tem que fazer o balizamento da pessoa. O que é o balizamento? Eu vou fazer perguntas que eu já sei qual é a resposta para eu ver como é que é a linguagem corporal dela durante a entrevista, qual é o padrão verbal dela, porque aí, durante a entrevista, saindo desses padrões, são indícios que eu vou ter que apurar e verificar. Mas, de fato, tem pessoas que elas tentam controlar o discurso, que elas tentam controlar a linguagem corporal, mas é muito difícil você controlar o que você está falando, controlar a tua expressão facial, controlar a sua linguagem corporal. Em algum momento vai ter um vazamento. E aí é nesse vazamento que entrevistadores mais experientes conseguem pegar esse gancho e ir aprofundando o assunto até ter certeza se é verdade ou mentira. Mas quando é que alguém te chama para uma empresa? Porque é estranho você imaginar uma situação onde o cara chega e fala assim, olha, vai lá na empresa e vê quem é mentiroso ou quem não é mentiroso. Ou se o cara acha que tem uma fraude, eu, por exemplo, sou empresário há muito tempo, eu não sabia que tinha um profissional que eu podia chamar para meio que ver se as pessoas ali estão falando a verdade ou se não estão falando a verdade, etc. Quando que um cara te chama? E quando ele te chama, é uma continuação da pergunta, não existe um medo de você botar uma pessoa para participar desse teste e parecer que você está chamando ela de mentirosa, assim? Não tem um medo desse negócio ser uma coisa meio agressiva, assim, com a pessoa que está passando por isso? Na verdade, existe esse medo, existe uma grande preocupação da empresa que está contratando a gente e da gente quando está conduzindo a entrevista. Mas o primeiro momento que a gente pode atuar é no processo de seleção. Então, no processo de seleção, você quer contratar um profissional para uma vaga sensível, para uma vaga estratégica,
tem todas aquelas etapas do RH, dinâmica de grupo, entrevista por competência, entrevista com o diretor, e aí a gente insere, em uma das etapas, a gente insere o teste de integridade, que é um teste que vai medir a resiliência daquele profissional frente a dilemas éticos profissionais. Depois desse teste, a gente realiza a entrevista de compliance ético, que é para dar a gente realiza, que é para justamente dar oportunidade para a pessoa ampliar as informações e a gente vê o grau de credibilidade daquelas informações que a pessoa está passando. Então a pessoa ela sabe que ela está passando por uma entrevista, a gente recomenda que ela seja transparente, que por pior que seja uma atitude ou um erro que ela cometeu no passado, nunca vai desabonar aquela pessoa que está sendo verdadeira e está mostrando arrependimento e mudança de atitude. Então a pessoa sabe isso no processo de seleção. Agora, numa situação de fraude ou num caso de assédio, geralmente nós somos contratados porque surgiu uma denúncia no nosso cliente, uma denúncia sobre fraude ou assédio, a gente realiza toda a investigação para levantar a informação, verificar os indícios, evidências e provas, e aí depois a gente finaliza o processo com a entrevista com o funcionário suspeito de fato da fraude, para dar oportunidade para ele falar o porquê que ele cometeu aquela fraude. E aí a gente usa justamente essas técnicas para manipular a pessoa e conseguir obter o porquê e a veracidade. Porque é normal numa entrevista como essa a pessoa mentir. Faz parte do processo de obtenção da verdade a pessoa mentir, porque a pessoa tem que ter aquela sensação que tentou escapar, tentou lutar pela sobrevivência, porque senão era algo contra a natureza humana, uma coisa do tipo de se autoflagelar. Ninguém se entrega de primeiro. Pergunta para o seu filho, você fez isso? Ele vai dizer, não, todo mundo é assim. Então a gente não fica em nenhum momento nervoso ou chateado quando a pessoa mente. A gente espera, é bom a pessoa mentir, mas vai chegar num determinado momento, a gente vai dizer, olha, daqui para frente, a gente tem que mudar a postura. Até esse momento eu estaria fazendo a mesma coisa que você estava fazendo. Isso é uma coisa que é verdade. Você falou uma coisa que é muito verdade, né? A mentira é algo que faz parte da natureza humana, né? E não só humana. Eu sou um cara que gosta muito de estudar etologia, que é a ciência do comportamento animal, e vários animais mentem também. Então, fingem que estão mortos, ou fazem um canto de um outro pássaro que não é eles, para atrair alguém que eles queiram atrair, ou um bicho que eles queiram atrair. Então, mentir faz parte da natureza animal, assim. E as pessoas se colocam muito num lugar que é um lugar onde, olha, mentir é uma coisa dos outros. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa do bem e eu não minto, né? E uma vez um amigo meu me falou assim, Eduardo, quem não mente nada não consegue se relacionar nem com o pai. Vocês como lidam com isso? É assim mesmo? Mentir é algo que faz parte, num menor grau ou num maior grau, da natureza humana para poder viver em sociedade, se relacionar? A gente não olha a mentira com nenhum tipo de preconceito. A gente sabe que ela existe para melhorar a convivência entre as pessoas, ela existe para proteger as pessoas, mas ela também existe para o lado ruim, que é para prejudicar ou para obter algum tipo de vantagem. É aquela mentira natural, que às vezes você está no teu trabalho, aí você chama um colega para almoçar. De repente o colega acabou o vale-refeição dele, mas ele não quer falar isso. Aí ele vai dizer, olha, Eduardo, eu estou acabando um trabalho aqui e não vou poder almoçar hoje. Mas na verdade ele não quer dar essa informação para você porque ele está com vergonha que acabou o vale-refeição ou porque ele não tem dinheiro naquele momento. Então é uma coisa que é normal. Mas também tem aquelas mentiras que a gente falou, que é aquela mentira que é para prejudicar, para obter algum tipo de vantagem. E essa que a gente tem que combater, né, no nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. O body language, ele diz muito. Porque você tem, por exemplo, já que a gente falou de seriado, no começo tem um seriado que é o Lies, se não me engano. Lie to Me. Lie to Me. E é um seriado onde o cara meio que ensina ali como é que ele pega os mentirosos, etc. Não, esse seriado ele é sensacional, ele é baseado nos estudos reais do Paul Ekman. Então o Paul Ekman ficou vários anos da vida dele viajando pelo mundo dentro de tribos para justamente estabelecer as 7 expressões faciais universais, né? Então ele estabeleceu que, por exemplo, a alegria no Brasil, a alegria na China, a alegria na Índia, na África, é a mesma maneira que ela é expressada. Então movimenta alguns músculos do rosto, então não tem diferença. Então esse seriado ele dá uma série de dicas comportamentais, é sensacional o seriado, que são baseados realmente na metodologia não só do Paul Ekman, mas de vários outros especialistas pelo mundo. Então eu recomendo que as pessoas assistam. Tem livros, Paul Ekman? Tem vários livros do Paul Ekman, tem a linguagem das emoções. Então, chama Paul Ekman? Paul Ekman. Pô, legal. Um amigo meu, que brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos há muito tempo, um cara formado em história, super assim, interessado em temas políticos, ele acompanha muito a história política americana, porque ele mora lá há um tempo, e ele fala que o americano que gosta de política, ele tem um hábito de assistir um debate, eles gravam um debate, é um evento nos Estados Unidos, um debate entre políticos, então eles gravam e muitos assistem primeiro no mudo, sem ouvir o que os caras estão falando, e depois botando para ouvir o que os caras estão falando. Que no primeiro eles assistem só para ver na linguagem corporal, para ver que sensação aquilo passa para eles.
E eu achei isso interessante pra caramba, eu já fiz até uma vez e realmente a linguagem corporal passa muita coisa. Você tem esse tipo de approach quando você está participando de uma entrevista, etc? Ou seja, ouvir o corpo da pessoa, a linguagem do corpo dela, o que ela está passando ali com o corpo dela. E continuando aí com a pergunta, quando você vê os políticos brasileiros falando no mudo, dá só mentira aí na linguagem corporal? Então, essa questão do que você falou, de assistir uma entrevista, assistir um filme no mudo, é sensacional. A gente dá muito treinamento de técnicas de entrevista, detecção de mentira. Uma das dinâmicas que a gente faz é justamente assistir uma entrevista no mudo, para depois você tomar as conclusões sobre a veracidade ou não, sobre os sinais que foi apresentado. Isso funciona muito. Só que a gente sempre recomenda começar por um filme ou por uma entrevista de pior qualidade. Aí você vai melhorando a qualidade, vai melhorando para ficar mais à vista. Para ficar mais à vista. Porque você vai numa produção muito bem feita, os sinais são bem sutis. Então você tem que começar numa produção que não é tão bem feita, uma coisa mais artesanal, para depois ir subindo e melhorando. Agora, você falou da questão dos políticos. É impressionante os sinais que eles apresentam durante as entrevistas. Eles são preparados para tentar conter a linguagem corporal. Muitos deles, quando tem uma bancada, eles ficam naquela posição fechadinha aqui para controlar. Ou seja, não mexe, porque onde você mexer vai dar mentira. Mas é natural você ver assim, o dedo, eles estão assim, mas aí está o dedo. Aí daqui a pouco está na aliança mexendo. E o mais forte é que a expressão facial ele não consegue controlar. O conteúdo verbal que ele está entregando, ele não consegue. Então, toda a entrevista que aparece, todo caso polêmico, eu fico assistindo para poder analisar e publicar, fazer debates em grupos, é muito bom, é maravilhoso. E não necessariamente a pessoa que está nervosa significa que ela está mentindo. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que não gostam de falar em público, tem pessoas que podem estar nervosas por outros motivos. Depende de passar naquela entrevista de emprego para poder salvar a situação econômica da casa dela. Então, não necessariamente uma pessoa está nervosa, suando, tremendo, se mexendo, significa que ela está mentindo, certo? Daí a importância de você estabelecer o padrão dela no início. Uma entrevista de emprego, uma conversa com o teu chefe que saiu da tua programação vai deixar você nervoso. Teu chefe chama você, vem para cá que eu quero falar contigo. Você não sabe do que se trata, você vai chegar nervoso. Ainda mais uma pessoa numa situação como essa, que está precisando do emprego, está precisando ser promovida, ela vai demonstrar nervosismo. E aí você vai ter que tentar identificar qual é o parâmetro desse nervosismo. É o nervosismo natural do início, esse nervosismo foi diminuindo de maneira gradual durante a entrevista, ok. Né? Agora, se ele manter durante toda a entrevista e principalmente nos pontos sensíveis da tua entrevista, isso pode ser um indicativo, mas não necessariamente você vai dizer que aquilo é mentira. A mentira é... O que você tem como falar é o seguinte, mudou o padrão. Mudou o padrão. Aliás, para vocês de RH, eu achei uma dica excelente e eu vou passar a usar. No começo, você não dá pergunta difícil, pegadinha, etc. No começo, define o padrão, conhece a pessoa com quem você está falando, para você ter uma base de comparação depois. Ou seja, você tem que comparar o que você está vendo com o que você conheceu como sendo as CNTP, né? Eu sou engenheiro, que é condição normal de temperatura e pressão. Para poder estabelecer uma ótima dica essa mesmo. Não, e aí o que muito surge, as pessoas perguntam, Mário, quais são os sinais que mais aparecem? Tem alguns sinais que aparecem um pouco mais em pessoas que não estão falando a verdade. Mas esses sinais, às vezes, aparecem no indivíduo que está falando a verdade. Então, daí a importância de você ver. Poxa, eu fiz uma determinada pergunta. Apareceu um gesto de automanipulação. Mão no rosto, na boca, no nariz. Beleza, marquei esse sinal. Daqui a 5, 10 minutos eu vou fazer a mesma pergunta para ver se esse gesto de automanipulação aparece nesse mesmo assunto. Porque aí, quantas vezes mais ele for recorrente naquele mesmo assunto, vai ganhando força o lado da dissimulação, o lado da mentira. Né? Quais os sinais mais recorrentes? Então, os gestos de automanipulação no rosto, mão na boca, mão no nariz. Puta, eu passo a mão no nariz o tempo inteiro, então significa que eu sou mentiroso. Esse é o seu padrão. Esse é o seu padrão. Esse é o meu padrão. Esse é o seu padrão. Um movimento que eu venho estudando há algum tempo e ainda a gente não conseguiu chegar numa questão científica é o movimento involuntário do ombro esquerdo. Quando a pessoa está, no momento que ela está fazendo a mentira, o ombro esquerdo move sutilmente, de maneira imperceptível. Você só pega isso prestando muita atenção e observando um vídeo. Né? Então, quando você entrar numa entrevista, o cara ficar olhando para o teu ombro esquerdo, fica esperto, né? Ontem mesmo, a gente analisando, toda sexta-feira e sábado, teve toda aquela questão da política, teve todos aqueles depoimentos. Então, aquilo lá é maravilhoso para quem quer, olha que legal. Para quem quer se aprofundar, poder entender. Né? Entendi. Pô, legal, cara. Interessantíssimo assunto. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o seu e-mail? É mario.junior@s2consultoria.com.br mario.junior@s2consultoria.com.br .com.br. Legal. Muito obrigado aí pela sua presença. Sucesso aí.
e que você consiga ver menos sinais de mentira nos nossos políticos. Com certeza. Nos anos que vem aí pela frente. Vamos torcer para isso. Um abraço. Até logo, um abraço.